Me chamo Júlia Ferreira e eu vou falar sobre a avaliação tomográfica do tecido mole após cirurgia ortognática convencional e de benefício antecipado em pacientes classe 3, que foi o tema da minha iniciação científica. Bem, a gente sabe que as deformidades dentofaciais decorrentes de maloclusões que envolvem estruturas esqueléticas, elas são preferencialmente corrigidas através de tratamento ortocirúrgico, ou seja, a ortodontia combinada com a cirurgia ortognática. Na sociedade moderna, em que as pessoas têm se preocupado cada vez mais com a estética facial, é imprescindível que a previsibilidade dos tratamentos seja repassada ao paciente. Essa previsibilidade inclui, nesse sentido, nesse contexto das cirurgias ortognáticas, a predição e a adaptação dos tecidos moles faciais, ou seja, como que vai ficar o nariz, o lábio desse paciente depois das modificações geradas na estrutura óssea. Esse fator precisa ser mais estudado, melhor compreendido, e é por essa razão que a gente utilizou a tomografia computadorizada de feixe cônico para avaliar os exames desses pacientes, uma vez que a tomografia permite que a gente faça essa avaliação tridimensional. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar tridimensionalmente as alterações no tecido mole após as cirurgias ortognáticas, nas duas abordagens, né? Cirurgia ortognática de benefício antecipado, que é a cirurgia realizada sem tratamento ortodôntico prévio, e a técnica convencional, que é necessária a compensação ortodôntica prévia para depois ocorrer a cirurgia. Para isso, a gente separou os pacientes em dois grupos, então, 6 indivíduos foram submetidos à cirurgia de benefício antecipado e 10 indivíduos à cirurgia convencional. A gente avaliou em 2 tempos diferentes, o T1, que foi a tomografia do pré-operatório, e o T2, a tomografia pós-operatória realizada de 3 a 6 meses após a cirurgia. Todos esses pacientes foram submetidos à cirurgia bimaxilar, ou seja, recuo mandibular e avanço maxilar. Todas as tomografias incluídas foram de pacientes classe 3 que possuíam a partir de 5 mm de overjet negativo. As tomografias foram avaliadas através de 2 softwares abertos, o ITK Snap e o 3D Slicer. Então, o primeiro passo foi pegar essas tomografias que vêm no arquivo em formato DICOM e converter elas para GIP ou GZ no software ITK Snap e padronizar os voxels em 0.4. Depois disso, a gente fez uma reconstrução volumétrica da cabeça de T1 e uma orientação dessa cabeça na norma padrão, que é o plano de Frankfurt. Uma vez que a cabeça de T1 estava orientada, a gente vinha com a cabeça de T2 e fazia uma aproximação utilizando a base do crânio como referência para que a gente obtivesse exatamente a mesma padronização que foi feita na cabeça de T1 na cabeça de T2. Uma vez que as cabeças estavam orientadas com a reconstrução perfeita, a gente levava de volta para o software ITK, fazia a reconstrução do tecido mole e fez a marcação dos pontos, tanto em tecido mole quanto em tecido duro. Então, em tecido duro, a gente avaliou ponto A, ponto B, ponto POG. Em tecido mole, a gente avaliou ponto A mole, ponto lábio superior, ponto lábio inferior, ponto B mole, ponto POG mole, e teve os pontos dentários, né? Incisivo superior e incisivo inferior. Uma vez que os pontos estavam marcados, a gente utilizou a ferramenta Q3DC do software Slicer para fazer a quantificação da movimentação do tecido duro e do tecido mole. É uma ferramenta que permite, numa mesma reconstrução, os pontos de T1 e de T2. Então, é uma ferramenta que fez uma medição linear de quanto foi da distância de um ponto para o outro. Aí, através disso, a gente conseguiu quantificar qual foi a movimentação do tecido duro e tecido mole. Aqui nos resultados a gente avaliou o coeficiente de correlação, p-valor e a taxa de deslocamento entre os tecidos duros e moles. Então, no grupo do benefício antecipado, houve uma forte correlação nos pontos mandibulares no sentido antero-posterior e vertical, indicando que os tecidos moles acompanharam o movimento realizado nas bases ósseas. E no grupo convencional também houve uma forte correlação entre os pontos mandibulares, achado que corrobora com outros estudos relevantes que constam na literatura. A gente pode concluir que a correlação de deslocamento foi menor entre os pontos dentários e lábio superior e inferior, tanto para T1 e para T2, com exceção lá no benefício antecipado, que o incisivo inferior movimentou mais no sentido antero-posterior no grupo de benefício antecipado, e isso pode ter relação com a movimentação ortodôntica mais intensa realizada após a cirurgia. E em relação aos movimentos mandibulares, os pontos no tecido mole acompanharam quase que integralmente o tecido ósseo. Na maxila, a correlação foi alta para o grupo de benefício antecipado no sentido vertical e baixa no sentido antero-posterior. No grupo convencional, a correlação foi moderada em ambos os sentidos.